Olá, galerinha do EJAD. É um prazer estar aqui de volta dando nossas aulas, né? Como a gente costumava sempre fazer. Estamos vivendo um momento difícil, mas a gente vai passar e os estudos não podem parar, ok? Então, a nossa aula de hoje é uma aula de história, né? Começa nosso estudo sobre história e eu queria conversar com vocês sobre um tema, né? E antes de conversar esse tema, eu queria que vocês pegassem um caderno, pegassem uma caneta, um lápis e colocassem no seu conteúdo lá, como a gente costumava fazer, destacando a aula de hoje, aula de história, né? Aula de história, o dia de hoje, enfim, mantendo uma rotina normal de sala de aula, para que a gente comece a entrar nesse tema sem a gente parecer que estamos distantes da nossa realidade, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse exercíciozinho, vamos pegar e vamos anotar simplesmente tudo que for importante ao seu ver, para a gente dar início, né, sobre a aula de hoje. E a nossa aula de hoje, ela tem o tema Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos, né? A gente deu uma pequena entrada através daquele filme que eu passei, Deus e o Diabo na Terra do Sol, um clássico filme, né, nacional, em que vocês tiveram uma oportunidade de descobrir um filme diferente que fala sobre uma época do Brasil em que a gente pouco vê e pouco estuda, para falar a verdade, que é a transição do período imperial para o período republicano. E o que a gente provoca, o que é que o filme provoca? É o encontro das realidades, né? Realidade, né, de um Brasil bem sofrido pós início de república. Força do Santo. Eles tiraram Dom Pedro do trono e agora querem matar quem ama o imperador. Mas quem quiser alcançar a salvação, fica aqui comigo de hoje em diante, até o dia que aparecer no sol o sinal de Deus. Para começar, a gente precisa primeiro voltar para entender quem é Antônio Conselheiro, né? Quem é essa figura, né? Antônio Conselheiro é um cearense, né? Nasceu em Quixeramobim. Ele era um perdedor, para falar a verdade. Ele era um cara novo que perdeu tudo que tinha na vida, né? Ele perdeu a mulher, ele perdeu o emprego, tentou ser professor, não conseguiu, e tudo isso levou o Antônio Conselheiro a sair, né, do interior do Ceará, Quixeramobim, e rodar essas regiões do Nordeste, em especial essa região mais seca, até chegar na Bahia. E o Antônio Conselheiro, ele era essa figura, né, que se representava por uma pessoa bem desgastada fisicamente, magra. E o Antônio Conselheiro, ele tinha esse problema, que era essa amargura da vida dele. E ele pegou na religião, né, um foco para sair dessa amargura. E ele começou a peregrinar, né, para cidades do interior da Bahia, do interior do Ceará, do interior de Pernambuco, prometendo a salvação, né? Então, a questão principal do Antônio Conselheiro é que ele era uma pessoa que sofreu muito na vida e usou da religião para tentar sair do comodismo, do sofrimento. Então ele começou a vivenciar esse período de reconstrução da sua vida, né? Justamente na época em que o Brasil, olhem só, a gente tinha estudado sobre o início da República, né? O golpe de 1889, que foi a proclamação da República pelos os marechais, pelo exército brasileiro, né? O que é que culminou a proclamação da República, né? Vários países da Europa foram países que já estavam iniciando a República, né?
A gente estava começando ali o século XX e, infelizmente, o Brasil ainda não tinha vivenciado a República. E por que o Brasil não tinha vivenciado a República? Nós éramos uma sociedade escravista, né? Onde a escravidão era o principal motor da sociedade brasileira, onde gerava toda a economia através da escravidão, isso desde 1530. Ou seja, a gente tinha mais de 350 anos de escravidão naquele período. O Brasil tinha acabado de passar por uma guerra, né? Uma guerra conhecida como Guerra do Paraguai, e a gente vai ver isso depois. Mas eu quero que vocês foquem nessa transição Brasil-Império, que é o Brasil comandado pelo imperador, pela uma corte, né? Que era Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. E o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, e essa guerra custou muito caro para os cofres públicos brasileiros, dizimou muita gente. E o que é que acontece? O Brasil passou a ser sempre... o império todo foi tentando segurar algumas revoltas populares que tinham como interesse a instalação da República aqui. Por quê? O que é que significa República? Né? A República é a res pública, é a coisa pública, é onde tudo passa a ser de todos, né? Onde toda a população passa a ter direitos e passa a ter acesso às coisas. Né? E isso era algo que já estava acontecendo nos países da Europa, na América do Norte, dos Estados Unidos e do Brasil. Então, desde 1800, a gente tem no Brasil séries de revoltas por todas as partes, né, conclamando uma nova forma de organização social, que seria a República, né? Isso foi incentivado devido à Revolução Francesa, depois à independência americana, onde o imperador o imperador deixava de existir para existir um presidente, que é o que a gente conhece hoje, né? Essa república onde existe os poderes do Senado, da Câmara e do poder executivo, que são o presidente, ela nasceu com a proclamação da República. Então, por muitos anos, o Brasil passou por sérias revoltas, né? Uma das mais conhecidas é a revolta que a gente teve em 1788, 89, 87, quando um grupo de pessoas, bacharéis lá da região de Ouro Preto, Minas Gerais, tendo o mais conhecido Tiradentes, eles passam a ter uma certa organização política baseada, né, em princípios republicanos. E isso foi muito combatido pelo Império, né, pela monarquia brasileira. Que o que é que aconteceu? Quando descobriram que existia um grupo contra o Império no Brasil, esse grupo foi perseguido politicamente, foi julgado e uns foram soltos, né? E outros tiveram o fim, como foi o caso de Tiradentes, né? Que o fim dele foi bem trágico, foi morto, esquartejado e exposto em praça pública, lá na cidade de Ouro Preto, que era a capital de Minas Gerais. Então, assim, o que a gente observa? Que a todo momento o Estado, seja ele republicano, seja ele monarquista, ele é muito agressivo. Ele atinge a camada da população que é contra ele. E em 1817 tivemos uma revolta no estado do Pernambuco, né, que foi uma revolta bastante interessante, que a gente precisa estudar sobre ela depois, mas que a todo momento, né, o Império Português e depois o Império Brasileiro, ele é colocado em xeque, né, que é isso, ele é sempre colocado à prova, né, sempre houve camadas da população que queriam que o Brasil passasse, não existir mais imperador, não existir mais princesas e príncipes, e sim apenas o presidente, senadores e deputados. Então, a questão de Canudos, ela nasce aí. Ela nasce num período em que o Brasil ele está se transformando
né, pelo golpe de 1889, numa república. E Canudos, né, Canudos na verdade é um nascimento dentro da república, um nascimento bem diferente do que era acostumado naquela época. O que acontece? Antônio Conselheiro, né, depois de toda a sua desilusão, ele sai andando pelo todo o interior do Brasil, né, peregrinando, meditando, rezando, orando, fazendo várias orações e vivendo a fé dele de uma forma muito intensa, né, despertando bastante curiosidade, despertando interesse de outras pessoas. Sairás pelos sertões, fazendo penitências, pregando os evangelhos e as escrituras sagradas. Sofrerás perseguições dos maus e dos hereges, a quem retribuirás, derramando benefícios por... Do outro lado, a gente vai ter no interior do Nordeste, que é onde nós moramos, uma população bastante pobre, renegada há muito tempo, que foi um povo bastante sofrido, humilhado durante séculos, né, que chegaram à situação da pobreza por conta da escravidão. E esse povo passou por muitos anos sendo sacrificados por conta da escravidão, e com a proclamação da abolição da escravatura do Brasil, não, na verdade a gente sabe que não houve, né, abolição de fato, né? Por quê? Porque os negros naquela época eles estavam num momento bastante de sofrimento, porque o que acontece? Um escravo africano, um escravo no Brasil, ele era uma propriedade, ele era essa caneta. Imagina que essa caneta ela é minha propriedade, eu comprei ela, então eu vou manter ela para eu usar. E é isso que os donos de escravos faziam. Então eu posso vendê-la, eu posso emprestar, eu posso doar, eu posso simplesmente fazer o que eu quiser. E era isso de fato que acontecia nas fazendas. Então o escravo ele não tinha o direito de construir sua casa, ele tinha a senzala para morar. Ele não tinha o direito de ter a sua terra para morar, porque ele tinha que morar na terra do seu dono e produzir para o seu dono, ele não podia produzir para si. Não exclusivamente, ele podia produzir para que todo pudesse comer no final de semana, mas ele produzia para si. E outra coisa muito interessante é que o escravo ele não tinha como guardar dinheiro em banco, fazer empréstimo, ele não era um cidadão, ele não era ninguém, ele era apenas um objeto. E é isso que aconteceu. Quando a princesa Isabel assina aquela lei, na verdade ela é um ato simbólico, porque os escravos precisavam de emprego, precisavam de um lugar para morar e eles não tinham. Os que conseguiram dialogar e ficar dentro da casa dos seus donos, tudo bem, mas boa parte dessas pessoas ficaram à deriva, a Deus dará, sem ter onde morar, sem ter onde comer, sem ter onde dormir, sem ter onde trabalhar. E isso foi várias pessoas no Brasil, principalmente no interior do Brasil, porque nas capitais, nas áreas urbanas, os escravos passaram a compor uma parte da população que servia para vários outros serviços, né, dentro de uma cidade urbana. No rural, não. No rural, não podia mais escravizar ninguém e eles ficavam à deriva. Outra coisa muito interessante que na época aconteceu, que o Antônio Conselheiro viveu essa época, foi a questão de uma seca de 1877, 1878. Essa seca ela dizimou boa parte da população do interior do Brasil, em particular, né, do Ceará. Então, do interior do Ceará morreu mais ou menos 100 mil pessoas nessa seca de 1878, que inclusive foi a seca que deu origem à construção do açude do Cedro, do Quixadá, porque era uma forma da população ter dinheiro para comer, era botar ela para trabalhar. E era isso que o imperador fazia, essas obras, para poder dar renda para as pessoas.
Mas mesmo assim, muita gente morreu, foi uma das piores secas que já aconteceu no Brasil, né? E então, o Antônio Conselheiro, ele pega esse histórico, né? De as pessoas que acabaram de ser jogadas por conta da escravidão, né? A seca que tinha dizimado muita gente ali, né? Então são anos muito próximos, e depois a República, né? E com o advento da República, o que é que se esperava? Que a República promovesse, né, o bem-estar das pessoas, né? Só que a República ela promoveu lá no Rio de Janeiro, que era a capital do país, São Paulo, que era uma cidade que estava em grande crescimento. Então, nas áreas urbanas, a República ela chegou, mas no Brasil rural, ela não chegou. E aqui é um ponto-chave na nossa aula, é a gente entender como a República conseguiu dividir o Brasil. Ela dividiu o Brasil em dois: o Brasil rural, miserável, e o Brasil urbano, moderno, né? Que o Brasil, esse Brasil urbano moderno, é um Brasil que se espelhava em Paris. Era um Brasil em que a vida cotidiana ela tinha que ser pregada através da modernidade. As pessoas precisavam ser modernas, não poderiam andar mal feio, não podiam andar mal, tinha que andar sempre no ninho, tinha que ser pessoas que pudessem ter educação. E o interior abandonado, renegado. Aí o que é que o conselheiro faz? Andando no interior do Nordeste, onde essas pessoas sofriam, né? O Antônio Conselheiro ele sai, né, lá de Quixeramobim, que é a cidade dele, onde ele nasceu, e vai andar, fazer suas peregrinações até chegar, né, em Canudos, que na verdade ele junta nesse caminho que ele anda 8.000 pessoas e constrói casas, locais para essas pessoas morar numa fazenda abandonada chamada Belo Monte. Essa fazenda tinha uma região lá que eles chegaram, né, e se estabeleceram lá, construindo a sua vida, né. O mais interessante desse arraial, que é o Arraial de Canudos, por que arraial? Porque arraial é uma pequena cidade. É que eles tinham um estilo econômico bem diferente, né? Era um estilo econômico comunista, onde todo mundo produzia e todo mundo ganhava naquilo que produzia. Não existia esse que era rico, que era pobre, que ganhava mais, que ganhava menos. Todo mundo trabalhava igual e todo mundo ganhava igual, né? Então eles tinham roças, eles plantavam hortaliças, eles criavam gado, passaram a criar gado comprando. Eles passaram a criar cabras e da cabra criar uma economia da cabra através do leite, através do couro, da carne da cabra, do queijo da cabra. Então eles passaram a se desenvolver de uma forma muito rápida e de uma forma que passou a chamar mais pessoas para morar lá, porque as pessoas, o que era prometido para elas, né? O que é que o conselheiro, essa figura mítica, evangélica, esse cangaceiro místico, o que é que ele prometia? A salvação das pessoas, que a única coisa que poderiam tirar elas desse inferno seria a salvação, e através de trabalho, que é o que aconteceu em Canudos. Então, Canudos passa a crescer, para se despertar bastante curiosidade, né, chegando até 25.000 pessoas na época da destruição de Canudos. E aí, o que é que realmente provoca a Guerra de Canudos? É o ponto-chave dessa história trágica do Brasil, né? O que é que promove a Guerra de Canudos? Em 1990, Antônio Conselheiro ele encomenda da cidade próxima chamada Juazeiro, que é a Juazeiro da Bahia, ele encomenda um carregamento de madeira para a comunidade. E o Antônio Conselheiro paga, né, isso à vista, e não recebe. Simplesmente ele não recebe. Eles ficaram esperando durante 15 dias, depois um mês, e nada de chegar esse carregamento de madeiras em Canudos. O conselheiro fica muito chateado, né? E aí ele junta 300 homens e partem para a cidade de Juazeiro, na Bahia. Ao chegar na cidade de Juazeiro, na Bahia, o que acontece? Antônio Conselheiro,
ele se revolta porque o dono lá, o comerciante, não quer dar a madeira para ele, sendo que ele já pagou. E aí acontece, né, esse primeiro momento de conflito, onde, né, 10 pessoas do comerciante morrem e 15 pessoas de Antônio Conselheiro. Então, Antônio Conselheiro, ele volta para Canudos, né, e revoltado com a situação, o comerciante fala para o prefeito da cidade em que tem um grupo de pessoas saqueando o interior do Nordeste, né, liderado por um mulambento chamado Antônio Conselheiro. E isso começa a gerar neles um medo que fosse uma revolução contra a República do Brasil. E o que acontece? O governador da Bahia manda pro arraial, né, de Canudos um grupo de homens, cerca de 500 homens, para tentar destruir Canudos, né? E antes dele mandar destruir Canudos, acontece outro fato que eu estava esquecendo. Era o fato de que, ao chegar em Canudos, depois de uma caminhada, Antônio Conselheiro encontra oficiais do governo fazendo cobranças, né, à população de Canudos. Só por causa de ontem eu sentei nesse pedaço de chão e vendi uma esteira. Todo mundo tem que pagar. Mas eu não pago. É a lei. Eu vendi a esteira por 4 vinténs. Como é que eu pago um tostão? Não pago. Ô, Biasco, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar quem nada lhes deu? Paga por quê? A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. Quem inventou o casamento civil fora da igreja foi o anticristo da República. E os impostos? Quem inventou? O anticristo da República? Você não ouviu o que disse o bom conselheiro? Jogue fora essa tábua, homem. Jogar, mas vai ser a lei. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É isso mesmo. É a escravidão anunciada pelos mapas que começa. Veja aí essa velha. Ela é branca, religiosa, portanto, a escravidão não respeita ninguém. Mas eu creio, eu nutro a esperança de que mais cedo ou mais tarde, Deus fará a devida justiça. A República há de cair por terra. Louvado seja Jesus Cristo! Os oficiais estavam cobrando esses impostos, e aí vocês observam que o conselheiro fica bastante revoltado com isso, né? Que como é que pode, né, a República, que nunca olhou para a cara daquele povo pobre, miserável, chega lá para cobrar impostos, né? E pode ser preso se não pagar, etc. Então isso revolta bastante o conselheiro, e ele sai rasgando todos os panfletos, todos os cartazes referentes à República no Brasil que cobravam, né, da população o imposto, né? E isso também passa a ser computado, né? Primeiro foi a questão lá das madeiras, que eles pegaram à força porque não queriam dar e eles tinham pagado. Segundo, foi da questão de Antônio Conselheiro sair, né, se revoltar contra a República através dos impostos que eram
colocaram para a população bem pobre pagar. Uma coisa que é muito parecida com hoje. Tá? Essa questão do imposto, a gente convive num país que mais cobra imposto do mundo, então vocês observam que a República ela nasce com esse interesse econômico e isso é muito antigo. Então, o governador da Bahia, para dar uma lição em Canudos, especialmente a Antônio Conselheiro, o governador manda 500 soldados para destruir o arraial de Canudos. Eles foram e aí eles perderam. Né? Como eles não conheciam a região, os moradores de Canudos eles fizeram uma emboscada e conseguiram destruir com pau, pedra, facão, faca, foice, enxada, esses soldados do governo da Bahia. E aí o governador ficou bastante desesperado, mandou outro grupo, né? Agora um grupo maior, ele conversou com o presidente da República, pediu reforços para mandar para Canudos mais gente e mais armas para destruir aquele arraial, porque aquele arraial ele era um atentado à República do Brasil. Isso é tão interessante que nos jornais da época, Canudos começou a estampar as capas dos jornais, né, por conta dessa derrota vergonhosa do exército brasileiro. E aí eles mandaram 1.500 homens, né, 1,5 milhão de cartuchos para destruir Canudos. Eles mandaram lá para destruir Canudos. E aí, o que acontece? Naquela vez que eles foram, a primeira vez, eles deixaram as armas. Né? E aí, a população de Canudos pegou essas armas de arma. E a partir de agora eles não tinham mais só pedra, nem faca, nem pau. Eles tinham arma de fogo. Na segunda tentativa, eles levam uma pisa, o exército brasileiro leva uma pisa de Canudos. A população derrota o exército mais uma vez. E isso vira uma grande polêmica nacional. O Estado brasileiro ele sofre uma derrota contra os seus próprios brasileiros. Né? O que é mais triste nisso é que você está sendo destruído pelo próprio país que você ama, né? Pelo próprio Estado. E eles conseguem derrotar Canudos. Na verdade, o Canudos consegue derrotar o exército pela segunda vez. Então a gente tem mais um gol, né? 2-0 para Canudos. Né? Vamos dizer 3-0, né? Porque a primeira vez Canudos também ganhou dos jagunços lá do comerciante de madeiras. Então 3-0 para Canudos. Então a gente tem, né, essa terceira investida do Estado, que foram trazendo muito mais gente do que eles esperavam, e pela terceira vez, né, com todo esse ódio do país, né, expresso pelos jornais da época contra Canudos, né, contra esses nordestinos que queriam derrubar o governo, que na verdade eles não queriam. Na verdade o que eles queriam era viver a vida deles, né, com dignidade, com trabalho, com renda, com comida na mesa. E o Canudos acaba sendo massacrada, né? Primeiro mataram todo mundo com canhão, derrubaram igrejas, destruíram tudo, depois atearam fogo em Canudos. Um fato interessante é que Antônio Conselheiro ele não morreu por conta dessa confusão, né, em si. Ele morreu de uma doença no estômago, né, uma presente, quanta gente confiante em Antônio, penitente. Meu povo de Belo Monte, é chegado o momento de me despedir de vós. Senhor Deus, pequei, Senhor. Que pena
Que sentimento tão vivo ocasiona essa despedida em minha alma. À vista, de modo benévolo. Mas eles pegaram o Antônio Conselheiro, né, os soldados do Exército do Brasil, e levaram a cabeça dele como prova para qualquer um que quisesse se virar contra o Estado, contra o governo, contra a República. E aí isso se tornou um dos piores, mais trágicos momentos da história do Brasil, onde o próprio Brasil destrói os seus brasileiros. Tem que entender isso. E hoje a gente só está podendo contar essa história porque tem um grande autor conhecido como Euclides da Cunha, que ele presenciou essa barbárie e documentou tudo, né? Então esses detalhes eles são graças a esse livro, Os Sertões, de Euclides da Cunha, um grande clássico da nossa literatura, que vale a pena vocês lerem, quem se interessar pelo tema, vale a pena ler esse livro, né? E Euclides da Cunha estava lá como jornalista pela ABC do Exército também, e ele registrou toda, né, esse massacre, né, do governo, que para ele, né, ele fala no final do livro, né, ele diz que trata-se de um crime, vamos denunciá-lo. Então ele jogou para o Brasil e para o mundo que realmente aqueles pobres miseráveis, eles não estavam contra a República, né? Eles só estavam querendo viver uma vida digna, né, de todo brasileiro. Então, gente, essa é a nossa primeira aula, né, sobre Antônio Conselheiros e a Guerra de Canudos. Espero que vocês tenham entendido. Vai ter um roteiro aí para que vocês aprendam direitinho, né? E esse é o momento que vocês precisam se dedicar, né? Ver o que a gente está mandando, ler com calma, assistir com calma, anotar tudo, né? E tirar todas as dúvidas no nosso privado. Então, fica um abraço, cada um de vocês. Estou com saudades e até a próxima aula.